Salve, salve, Fartano! Olha só, falando aí de estrutura de softwares, vamos entrar agora num assunto muito interessante, que é a parte das licenças. Por quê? Ele é interessante primeiro porque muita gente não presta atenção, perde questão por bobeira, e é uma coisa fundamental que tem muita pegadinha bacana para ser utilizada em prova. Então, justamente, vamos aí olhar para essa ideia. Primeiramente, para entender o universo de licença de software, você tem que entender o seguinte. Quando você vai criar um software, você escreve ele. Você escreve ele numa linguagem de programação. Ao fazer isso, você tem o que a gente chama de código-fonte. E para entender o universo de licença, você vai olhar como esse código, como essa estrutura do software escrita, não ele funcional, o código escrito mesmo, como ele vai ser registrado, como que ele vai ser vinculado no mercado para que as pessoas possam fazer o uso dele, de que maneira, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então isso é o importante. Então a gente pode pensar assim, você não tem um bolo? O bolo é o produto final. E aí você tem o código-fonte como sendo a receita do bolo. É o passo a passo para chegar no bolo. Então é como você vai fazer com essa receita. É essa receita que nos interessa. E aí a gente começa olhando pelo mais comum, o mais explorado no mercado, que é o software proprietário. O que é o software proprietário? Basicamente é alguém que vai pegar, fazer essa receitinha, ou seja, vai escrever o software, vai fazer o código-fonte dele e vai registrar isso sobre a licença de software proprietário, que lhe confere algumas situações. Na verdade, a licença de software proprietário ela tem variedades de cláusulas que dependem do seu autor, que vai dizer, ó, essa licença tô criando ela aqui, ela funciona assim. A essência de uma licença proprietária é o que a gente está olhando, o que toda licença proprietária, software proprietário tem. Ela basicamente vai bater em cima no como esse cara pode ser usado. De um modo geral, o fato de dizer que é proprietário é dizer que é uma licença de software não livre. Ou seja, você tem restrições. E são essas restrições que a gente olha. Pode ser que sejam todas essas, tá? Como eu falei, depende da cláusula, depende do contrato. Você vai encontrar softwares proprietários com diversas variações. Inclusive, a gente vai mencionar algumas delas. Então, um software proprietário, normalmente ele vai estar restringindo de algum modo a cópia, ele restringe de algum modo a redistribuição, restringe de alguma forma a modificação do seu software ou mesmo o uso. Exemplos de situações. Cópia. Pô, simplesmente o fato de você pegar um software proprietário, tá aqui o CD. Antigamente era mais comum, você comprava o Windows, vinha lá o CD do Windows, você não pode pegar e copiar aquele cara. É um exemplo de filme. Pô, filme, você não pode pegar e copiar o DVD de um filme para passar para um amigo. Isso aí é uma das características que também estão presentes em muitos softwares proprietários. Tem aqueles que não tem problema com isso, mas aquela cláusula tem que estar especificada lá no contrato. Aquele lá que você nunca lê, sabe? Então, aquela cópia pode ou não ser realizada, é uma questão de como ele vai oferecer isso, mas é uma normalmente bloqueada. A gente toma como princípio o que você tem na sua prova. Quais são os principais exemplos de software proprietário que você vai encontrar na sua prova? Microsoft, basicamente toda a sua linha de produtos, o Microsoft Windows, o Microsoft Office, que são os dois principais conjuntos de programas que ela apresenta, entre outros. Se você pegar aí CorelDRAW, Photoshop, são softwares baseados em licença proprietária, ou seja, eles vão ter a restrição, você não pode sair copiando. Segunda situação de redistribuição, que é copiar e entregar para outro. Então não é só copiar, é questão de cópia e entrega. Se você fizer alguma dessas duas, na maioria dos softwares proprietários, você acaba ferindo essa cláusula de restrição e isso acaba caracterizando como um ato de pirataria. Imaginou se isso aí entrasse em investigação social de concurso, por exemplo? Pô, mas ninguém entrava. Então, essa característica, ela é uma concepção de pirataria se você quebrar ela. Modificação. Bom, aqui a gente tem um ponto importante. Para você conseguir modificar o código de alguma coisa, você tem que saber como ele é feito. Tipo, quando você quer mudar um bolo, você tem a receita do bolo. Você tem a receita. Se você quiser fazer um bolo diferente, você tem pelo menos a receita base. Se você fala assim, não peguei nada desse bolo, fiz um outro bolo de cabeça, inventei. Um bolo normalmente tem isso, um bolo normalmente tem aquilo, mas eu vou colocar assim, assim, assado e vou fazer do meu jeito, sem pegar nenhuma receita de apoio. Então, você criou o seu. Agora, se você pegar lá a receita de outro e só trocar, tipo, tava lá que era chocolatado em pó, você colocou cacau. Tava lá que era uma coisa, você colocou outra coisa, fez 2, 3 mudanças, mas o resto ficou tudo igual. Opa, você está modificando. Mas aí que está o ponto importante. Para poder fazer essa modificação, você teve que ter aquela receita de base, você precisou dela. Então aqui é uma coisa que a maioria dos softwares proprietários acaba por base já bloqueando, que é a modificação. Porque a maioria dos softwares proprietários, na verdade assim, de um modo bem geral, bem amplo, quase que em sua totalidade, eles vão ser fechados. Ou seja,
O cara que fez a receita, o que escreveu o código, ele nunca vai te entregar aquela receita. Ele vai guardar aquilo ali, é segredo de 7 chaves. Basicamente essa é a ideia. É você pensar da seguinte maneira. O cara vai entregar só o bolo para você. E ele quer que você goste do bolo para você pedir mais bolo. Mas a receita de como ele fez o bolo é dele, ele não dá para você isso aí. Se for fazer um paralelo, é quase pensar assim, é a receita de Coca-Cola. Só que agora a gente vê ela de uma forma diferente. O que acontece? A gente pega a Coca-Cola. Você consegue chegar na receita dela? Sim, os ingredientes estão escritos ali na embalagem. Tem que estar escrito. Tem lá açúcar, água com gás, tá lá escrito tudo que tem dentro dela. Mas não tem um tal de um xarope? Velho, o xarope tá lá, é o tal do açúcar cozido com água com gás e depois tem lá aquela misturinha lá daquele ácido para fazer você engolir tudo aquilo do açúcar e não perceber que é açúcar. Então, é só isso? É só isso. Só que a quantidade também tá meio que ali, né? Porque o primeiro ingrediente tem que ser o que tem maior volume, depois o que tem segundo maior volume. É só olhar, é a regra de composição do rótulo. Então, se você pega essa regra, que você já sabe que o primeiro ele tá em maior quantidade, ou igual ao segundo ingrediente, você já começa a fazer por tentativa e erro. Sempre pensando no primeiro e tem como a maior quantidade. E você vai testando, vai testando. Você vai fazendo o que a gente chama de engenharia reversa. Cuidado que as provas misturam conceitos para embolar você, tá? Uma coisa é engenharia reversa, outra coisa é engenharia social. Engenharia reversa é basicamente você pegar um negócio pronto, que alguém fez, e você, a partir daquela coisa pronta, tentar recriar ela. Tentar adivinhar como que o cara fez, sem saber como ele fez. Ou seja, é você tentar adivinhar a receita da Coca, mesmo sabendo parte dos ingredientes, mas você não sabe como ela foi feita. E vai retentando. Tem na internet para você pegar lá a receita de Coca-Cola. Aí você pergunta, então por que a Pepsi não é igual à Coca? Porque não pode. Porque é justamente isso que a gente está debatendo aqui. Quando você fala em licença de software, você está falando em direito de propriedade, você está falando em direito autoral. É a mesma regra que você tem para qualquer outro produto, para qualquer autoria de livro, por exemplo. E acaba entrando na mesma comparação. O Brasil é muito fraco em termos de legislação para esse segmento. Tanto que a gente usa a legislação comparada. Fala, vale a mesma ideia de livro, outras coisas. Embora a gente tenha alguns prazos diferentes. Então, ela vai impedir essa modificação porque normalmente você não tem acesso. Mas e se eu fizer engenharia reversa? Tá lá na cláusula da maioria dos softwares proprietários que a engenharia reversa não é permitida. Então, a engenharia reversa é um crime? Dependendo do caso, sim. Ela vai caracterizar a pirataria, ela vai conceber que aquele ato é um ato de pirataria porque você está querendo copiar o meu software, usando-se de engenharia reversa. No software, como que seria? De novo, tentativa e erro. Na verdade, não é nem tentativa e erro, é teste. Você vai lá e fala assim, estou usando aqui o Word, que é um exemplo, né, do Microsoft Office, que é proprietário. Toda vez que eu abro o Word, tem essas opções, essas ferramentas. Aí você pega, primeira ferramenta, quando eu clico, acontece isso. Então eu tenho que fazer um software que quando eu clico numa mesma ferramenta, faz a mesma coisa. E vai repetindo e copia todas as ferramentas. Tem as mesmas ferramentas ali disponíveis, que fazem a mesma coisa, distribuídas da mesma forma. Você está copiando o programa, você está fazendo plágio. Não pode. Isso aí vai caracterizar a pirataria. Então, é as situações da modificação que ele restringe. E o uso também. Sim, software proprietário, ele pode controlar para que você pode usar. E tem variações. A gente vai ver situações de software que ele é gratuito, mas ele é gratuito só para fins não comerciais. Se você ganhar dinheiro com ele, você vai ter que pagar. Então essas são variações da coisa toda, tá? Então, o que você pode ver é o uso restrito. Quer ver uma situação? Um software proprietário, por exemplo, Windows, ele não pode ser usado para qualquer coisa. Se você, por exemplo, pegar o Windows do seu computador, mesmo que já pirata, você pegar o Windows, cuidado. Se você comprar um computador Paraguai, um computador pronto já, ele não vem com Windows pirata, tá? Ele vem com o original, que vem com a licença OEM lá. Aquela licença OEM é uma licença atribuída à máquina, não é para o usuário. Você não consegue tirar aquela licença OEME lá, OEM, você não pode tirar ela, eu quero instalar no meu computador e colocar no outro. Não, ela é uma licença da máquina. É uma licença que vem embedada para o hardware, para a máquina específica. Ela é mais barata, por isso que ela veio ali, só que essa licença, justamente, eu não posso copiar, não posso modificar, nada do gênero. E ela me limita o uso de que modo? A maioria das licenças de software proprietário, ela vai limitar você da seguinte maneira. Você não pode usar para qualquer finalidade. Não. Se você invadir, por exemplo, um site de um banco e roubar valores ali, subtrair valores móveis ali, o que vai acontecer nesse processo? Simples. Além de responder criminalmente, caso pego,
pelo ato de roubar os valores, você ainda responde civilmente perante a Microsoft, que ela vai lá, vai acionar você, porque você usou o software dela para isso. Claro, vai ser um pouquinho mais difícil usar o software dela, mas ela pode fazer isso. Ela tem essa liberdade, esse direito, porque está assegurado no contrato que você disse que leu, tá? Então, cuidado com esses elementos, são características do software proprietário. E aí, já dando vários exemplos, né, para isso. Agora, uma coisa que é a pegadinha de prova. O software proprietário, ele normalmente é pago, nem sempre. Ele pode ser gratuito? Pode, a gente vai ver duas situações específicas. O que acontece aqui é entender, quando você fala em pagar o software proprietário, não é comprá-lo. É aí que está o ponto. Você fala assim, eu comprei o Windows. Não, você não comprou o Windows. Você adquiriu o direito de uso. Você pagou pelo uso daquela licença, daquela versão ali, daquela mídia que você tem a cópia ali para você instalar em um computador. E ainda tem restrições. Se você comprar a licença para usuário, você fala, é para o usuário, mas você pode instalar só em 3 computadores. É o exemplo do Office que você pega lá, eu peguei o Office lá, a licença dele só permite instalar em 3 computadores. Outro cuidado. Software é a ideia do software que eu instalo no meu computador. Quando você vai para o universo de computação na nuvem, você já perde a lógica de licença. Computação na nuvem, ela não fala em licença de software. Computação na nuvem, você fala em assinatura, beleza? Então já muda aí a brincadeira. Então aqui você paga por um aluguel, você paga pelo direito de poder usar aquele software por um período, tem período determinado. E aí a empresa coloca no contrato, ó, após esse período eu tô nem aí para você, não vou te atualizar, não vou te dar garantia de segurança nem nada. Se der merda, azar o teu por estar usando uma versão desatualizada. Então também tá no contrato. E, na regra geral, é um código-fonte fechado, você não tem acesso. Ele pode ser aberto? Pode. A Microsoft abriu o código-fonte do Windows 95, por exemplo. Do Windows 3.11. Se você quiser pegar o código-fonte dele, você pode pegar? Para estudo, só. Você não pode copiar. Se ela pegar alguém usando o código-fonte, ninguém vai querer usar, né? Mas se pegar, não vai poder utilizar. Então, ela pode abrir o código? Pode. É mais ou menos assim, minha receita tá aqui, é tipo a Coca mostrar ali a receita dela. Só que ninguém pode fazer igual, é aquela história, a Pepsi não pode fazer igual a Coca. Tem que ser diferente, porque se for igual é plágio. Então é a mesma coisa que acontece no universo do software, como eu falei, o direito comparado. Agora olha só, a gente tem o oposto da brincadeira. Você tem o software proprietário e você tem o software livre. E basicamente o software livre ele surge como um enfrentamento ao software proprietário, uma indignação. A galera falou, não concordo com isso, quero uma coisa diferente. Aí fizeram o software livre. A ideia do software livre é que ele vai permitir, ele pode ser copiado, usado, redistribuído, alterado, estudado. Ele te dá essas liberdades. Liberdades essas que vão aparecer para você dentro da licença pública geral, que é aquela que vai te dar as 4 liberdades de software. Você tem ali no teu materialzinho, bonitinho. Elas são enumeradas de 0 a 3, tá? Então você tem liberdade 0, liberdade 1, 2 e 3. É raro as questões pedirem uma forma decoreba, por isso eu nem coloquei desse modo aqui. Mas é importante dar uma olhadinha, sempre ficar atento. Pedindo, qual que é a liberdade 0, qual que é a liberdade 1, qual que é 2. O que você vai perceber é que essas 4 liberdades garantem isso. Ela diz que você pode copiar o software, você pode usar ele para qualquer finalidade, que você pode redistribuir, você pode fazer cópia e passar para outras pessoas, não só copiar para você. Você pode alterar, você pode melhorar. É que aqui eu não coloquei porque está alterado, mas qual que é a diferença de alterar e melhorar? Alterar é para si. Tipo, eu quero fazer uma mudança, fazer uma modificação, mas é algo para mim, para resolver um problema que eu tenho. Eu queria um botão aqui. Posso ir lá alterar o código-fonte? Sim, porque você tem acesso a ele. Um software livre, ele tem o seu código-fonte aberto. E aí, muitas vezes você vai ouvir essa referência, um software open source. Cuidado que tem open hardware também, tá? Hardware aberto. Que você tem todo o esquema de como o hardware é feito. Aqui a gente está olhando software. Então, software aberto, código aberto ou código-fonte aberto. São formas diferentes de falar a mesma coisa. Que você tem a receita. Tá aqui a receita. A lógica do software livre é, alguém te convida para comer o bolo na casa, você come o bolo e fala, nossa, que bolo gostoso. Você nem abriu a boca para falar se o cara tem a receita, ele já fala, tá aqui a receita. Ai, que legal, você pode fazer, então faz na tua casa e para de me encher o saco, não vem aqui mais comer meu bolo. Não, brincadeira. A ideia é compartilhar, é mostrar, olha, você gostou, olha que legal, olha aqui, você pode fazer também na sua casa, bacana, depois me convida para ir lá comer. Você pode até falar assim, você pode melhorar, porque a receita tá aqui, eu te dou liberdade, muda a receita. E se ficar legal, me avisa, me passa também de volta ela, modificada. O que acontece é que ela tem algumas restrições nesse aspecto. Então, na regra geral, ela vai dizer para você, é um software livre, é aquele que não tem restrições, mas ela tem uma estrutura de restrição, que é justamente impedir que alguém se apodere dele.
Só que, na verdade, tem variações que vão dizer isso. Então, a raiz, né, que é a licença pública geral, aquela que a Free Software Foundation defende, que é a Fundação do Software Livre, ela vai dizer assim o seguinte, ó, eu tenho que proteger isso. Não é porque o software livre que você pode ir lá simplesmente pegar ele. Então, imagina ali, você pegou a receita. Aí você vai lá, a mesma receita. Você só muda a cobertura do bolo, mas o recheio é tudo igual. Aí você vai lá, mudou a cobertura e sai vendendo por aí, não dá receita pra ninguém, conta pra ninguém e, pô, ganha dinheiro pra caramba com isso. E não conta, por exemplo, que fui eu que fiz o bolo. E você tá ganhando dinheiro com o meu bolo. Ó, que filha da mãe. Isso aí eu tenho que proteger o autor. Então é essa a restrição que ele oferece. Que eu protejo o autor, pelo menos, no mínimo, as licenças livres, né, as variações delas, que a gente vai ver algumas, elas vão dizer, ó, você tem a liberdade de pegar a minha receita, fazer modificações, melhorar e sugerir essa melhoria, passar adiante essa melhoria. Por exemplo, pegar minha receita, fazer algumas modificações, trocar o achocolatado pelo cacau, só que você tem que mostrar a receita, você não pode esconder. A receita tem que estar do lado, olha, tá aqui, ó, fiz assim, esse é o meu bolo, essas são as receitas. E ainda dizer, ó, essa é a minha, eu modifiquei isso. Mas está aqui a licença original, está aqui o código-fonte, né, do autor, e quem é o autor foi lá, foi o João Paulo, ele que fez, está aqui. Eu peguei essa dele e fiz essa, e está aqui o bolo. Então ele tem que mostrar. Não precisa estar no mesmo CD. Já veio uma questão de prova assim, precisa estar no mesmo CD, na mesma mídia? Não. O que precisa? Precisam ter essas informações disponíveis. Normalmente na internet. Então você vai lá, tem um site onde que vai estar a licença do software tal, software A, software B, isso. Então eu tenho que mostrar, e mostrar justamente essa autoria, né? Trazer essa referência. Mas eu dou liberdade para você fazer as modificações. E é justamente daí que surge aquela gama de variações que a gente tem no Linux. Por que o Linux tem tantas versões, que na verdade a gente chama de distribuições? A gente fala em distribuições Linux justamente por conta dessa ênfase aqui. Eu vou criar uma versão diferente, uma melhoria, algo que eu acho que é melhor, e coloco no mercado, fazendo alusão ao original e tudo mais, e assim por diante. Se você for pegar o Android é um sistema operacional, pode ser considerado livre, mas ele é um sistema operacional que nasce do Linux. Ou seja, pegaram o código-fonte do Linux e fizeram isso. Alteraram, modificaram e adaptaram ao cenário, ao escopo dos dispositivos mobile. E aí nasceu o sistema operacional Android. Então é essa a natureza dele. Mas ele fala, ó, nasci do Linux, eu peguei aquele código, essa parte do código e utilizei ela. E aí o ponto muito crítico e importante, quando a gente fala no software livre, ele é um software que é associado normalmente à ideia de gratuito. Mas também, normalmente. É sempre gratuito? Não. O fato de ser livre quer dizer que é gratuito? Não. Ele obriga a ser gratuito? Não. O que ele diz? Eu digo que é software livre. Você pode pegar receita e tudo mais. Mas olha só, imagina que você contrata alguém para desenvolver o software para você. Você tem duas situações. Ou você contrata e fala para ele desenvolver um software proprietário e ele continua sendo o dono do software e você paga para ele toda vez que precisa fazer manutenção para poder utilizar. É uma forma de negócio, é a mais comum porque é a mais rentável, que eu amarro o cliente comigo. Se o cliente quiser uma coisa diferente, foda-se, ele vai lá e contrata outro, mas eu agarro ele comigo aqui. O software livre é um pouco diferente. Você contrata, mas você contrata assim, ó, eu quero que você faça o software. Só que você vai me entregar o software e o código-fonte. Se eu não gostar do que você fizer e quiser contratar outro para terminar o produto, eu quero essa liberdade. Então você vai contratar junto àquela estrutura. Mas aí que tá o ponto. Você pagou pelo software? Sim. E o cara vai te dar a receita quando ele te dá o software. Às vezes ele pode te dar o software e guardar a receita com ele? Não. Ele tem que dar a receita. O código-fonte tem que estar aberto. É uma condição básica do software livre para poder estudar, poder alterar, modificar, tem que ter acesso ao código-fonte. Tanto que é uma das situações que você tem observações das 4 liberdades. Então ele é normalmente gratuito? Sim. Ele acaba sendo automaticamente vinculado à ideia de gratuito, por quê? O primeiro cara que foi lá e comprou, ele tem lá o código-fonte. E esse código-fonte tem que estar disponível, né, para ele. Claro, pode ser só para ele ali. Mas eu disponibilizei o código-fonte. Eu posso pegar esse código-fonte, copiar e a partir dele criar versões sem custo? Pode. Eu paguei a primeira versão, as outras acabam saindo gratuitamente. É aí que tá o ponto. Mas ele pode ser pago? Pode. O ponto crítico é esse. A gente viu o exemplo que eu falei, ó, o cara pagou.
Mas o ponto é o que eu estou pagando. Eu não posso associar o custo à licença. Eu não posso falar assim, eu estou pagando pela licença de usar um software livre. Jamais. Isso aí não pode, é erro. Você paga por um serviço vinculado. Por exemplo, eu quero pegar um Linux. Eu quero um Linux. Eu posso cobrar de você, tipo, uns 10, mais o frete, sei lá. O trabalho de pegar e ir lá no site do Linux, baixar, gravar no CD, e o custo da mídia e o custo de eu fazer esse serviço. Isso eu cobro. Beleza, se eu tenho uma possibilidade? Sim. Está sempre vinculando a um serviço. Então, como que esse povo ganha dinheiro? Justamente nisso. Olha, eu cobro para fazer o software. Tá aqui, se você quiser continuar com outra pessoa, beleza. Mas se você quiser que eu continue atualizando, eu vou cobrar por atualizações. Se quiser que eu dê manutenção, eu vou cobrar pela manutenção. Então eu cobro pelo serviço vinculado e não pela licença. Não te amarro, não te tranco ali para sempre comigo. Eu vou garantir isso por outras maneiras. Então é a ideia de que sim, pode ser pago, mas sempre vinculado a serviço. Muito cuidado com isso. E aqui a nossa listinha, né, de softwares livres. Você tem ali o Linux, que é o principal exemplo base. O Linux, olha uma coisa interessante, a gente tem várias distribuições, inúmeras, são mais de 300, só que são pouquíssimas que são 100% livre, que não tem dependência de software proprietário, ou seja, que são homologadas pela Fundação do Software Livre, que o Torvald vai lá falar, esse é software livre. Então, por exemplo, o Arch Linux é um dos poucos que tem essa homologação da Free Software Foundation, beleza? LibreOffice também é um software livre, assim como suas variações anteriores, né? O OpenOffice, o BROffice. O Mozilla, os produtos da Mozilla de modo geral, o Mozilla Thunderbird, que é o cliente de e-mail, o Firefox, que é o navegador, o Google Chrome também entra nisso, porque o Google Chrome nasceu justamente dessa situação. De novo, o Google pegou uma versão no Firefox lá atrás, pegou o código-fonte do Firefox e falou, eu vou fazer o meu. Copiou na cara dura. Primeira versão do Google Chrome era cópia escarada, só mudava o layout, o visual do Firefox. E depois ele foi fazendo uma mudança que hoje são coisas bem diferentes. O Inkscape, que é um editor de imagem vetorial, tipo um concorrente do Corel, claro que bem mais simples, mas muito funcional, já ajuda você bastante e super leve, tá? Você roda em qualquer computador. Você tem na internet, baixa lá, né? Download Inkscape, você baixa um editorzinho de imagem vetorial. Assim como o GIMP, que é o concorrente do Photoshop. Tem coisa pra caramba. Para script, que é texto ali, para executar, fazer formatações de texto bacana, ele é melhor até que o Photoshop. Tem coisas que ele ganha do Photoshop em termos de desempenho. Também é um software livre. Você vai lá, baixa e instala. Super leve. Não é tão pesado quanto o Photoshop. Claro, tem suas particularidades de uso, né? Um pouquinho mais chato em algumas coisas, outras mais fácil. Mas é bem bacana. E o Blender, que é um cara muito bom, que é um editor de imagem 3D. Sim, você faz não só imagem, modelo, você faz um monte de coisa com ele. Entre outros softwares que existem. São exemplos dos que mais ganham espaço no mercado. Softwares livres, que você tem ali, você baixa, encontra eles gratuitamente. Sim. E como é que eles sobrevivem? Nesse caso, a maioria desses carinhas, eles sobrevivem de doações. Então, se você baixar, olhar para o Blender, potencializa um serviço muito bom, é interessante, né, você compensar os caras por esse serviço prestado ali para você. Então, a ideia de trabalhar. Outro fato é que a comunidade de software livre, como ela é aberta, é o mundo inteiro colaborando e desenvolvendo ao mesmo tempo, diferente do proprietário que acaba consolidando em pontos específicos, centralizando todo o desenvolvimento para tentar manter as 7 chaves do negócio. A gente tem algumas variações de software livre. Por exemplo, não só software livre, né, mas essa aqui de software livre. Você tem licenças como a licença BSD. A licença BSD, assim como a licença XMIT, elas são licenças um pouco permissivas. O que acontece? A diferença do BSD é que ela é mais permissiva. É tipo assim, o BSD é uma licença onde é o pai que abandona o filho. É o cara que cria o software, cria algo lá, só que ele fala, gente, criei aqui, façam o que vocês quiserem, tô nem aí pra essa bagaça, só lembra de uma coisa. Fui eu que fiz a primeira versão. Eu só quero ser lembrado disso. Quero lá nos créditos, isso aqui foi criado a partir do software do fulano e tal. Mesmo que depois acabe virando toda uma coisa, mas mudando diferente, bem diferente. O original foi criado a partir disso. Então criou-se a partir de um software de alguém? Beleza. Mas eu te dou liberdade, você pegar o produto que eu fiz aqui, se você modificar ele, sim, modificar, você pode fechar o código, você pode mudar ele, você pode vender, pode cobrar licença proprietária? Pode. Um software livre, ele normalmente é vinculado, o software livre raiz, a licenças de software GPL, que é a licença pública geral,
que é aquela onde que vai ter cláusulas como a cláusula copyleft, que é o que garante que ele não seja transformado em software proprietário. Então, LGPL é uma variação da GPL. GPL é a licença pública geral. A LGPL é uma variação. Então, software livre raiz, pensa no GPL. LGPL é uma variante que permite, ela é um pouquinho mais permissiva, mas não é tanto, tá? Ela permite que você pegue parte do código ou ele e use em outros projetos. Só que o que acontece? Você tem que manter o código ali aberto, esse código original. Ah, mas são modificadas algumas partes. Então essas partes têm que estar visivelmente ali, ó, o original e o que eu modifiquei. Isso aí eu tenho que mostrar, mesmo que seja só um pedacinho. Então tenho que mostrar essa mudança. Por quê? Porque vai que alguém acha que é original e tinha algumas modificações do tipo, olha, o original manda informação para cá. A minha alteração manda para cá e depois manda para lá. Então você precisa saber esses dados, por isso que o código tem que estar visível. A Europa, ela era toda homologada em software livre. Ela passou por alguns problemas e acabou voltando para o software proprietário. Mas por que ela fez a migração para o software livre? Ela alegou que era custo, publicamente. Mas justamente o pessoal da área falou, ó, lá a mudança foi por razões de espionagem. O pessoal dava muito receio em relação à Microsoft entregar os dados para os Estados Unidos, para o NSA, coisa que a gente ficou sabendo depois, né, que realmente acontecia. E aí eles acabavam preferindo o software livre, porque como eu tenho acesso ao código-fonte, eu podia usar todo ele. Então lá eles preferiam isso. Então só tem esse cuidado na variação aqui. E o XMIT ele é mais permissivo. Ele permite que você também utilize, de modo bem parecido com o BSD, o código-fonte, que trabalhe com ele e crie produtos a partir disso. Então algumas licencinhas bem básicas, mas que aparecem mais em prova são essas. Variações do software proprietário. Essas são mais frequentes. Então, freeware. Freeware normalmente é um software proprietário? Não tem sentido você falar que um software livre é freeware. Então, a regra geral freeware é um software proprietário. Só que um software proprietário que foi vinculado ao uso de modo gratuito. Ou seja, eu estou dizendo para você, olha, é freeware, é um software gratuito, você pode usar ele de graça. Ah, mas ele vai passar a ser pago em algum momento? Não, essa versão é gratuita. Pode ser que mudanças de código, versões futuras, eu passe a cobrar, mas essa versão é gratuita. É muito natural que aconteça isso aí no mercado. A pessoa coloca para ganhar espaço, para ser popularizado, a galera começa a gostar e depois começa a cobrar por aquilo. Shareware é uma variação aí também do software proprietário. O shareware é um software gratuito para testar. E aí é que está o ponto. Esse testar normalmente vai estar vinculado a alguma forma. Por exemplo, você tem aí duas caracterizações de software gratuito para testar que hoje em dia quase a gente não usa mais essas segregações, a gente acaba falando só shareware. O demo era muito usado em jogos, em que ele oferece toda a funcionalidade do jogo, só que limita nas fases. Tipo, você tinha lá o Doom, 10 fases do jogo. Era mais. Mas você tinha a versão demo, que ele permitia você jogar até a terceira fase. Então tudo que a terceira fase do jogo pago oferecia, você conseguia jogar na terceira fase de modo gratuito. Então era a versão demo, era uma demonstração. Trial é o gratuito para testar que limita a ferramenta. Então ele vai travar alguma coisa. Por exemplo, o CorelDRAW ele usa isso. Você baixa ele lá do site, você consegue baixar no site do Corel. Aí você vai usando. Você tem acesso a todas as ferramentas. Só tem um detalhe, você não consegue salvar. Você gera todo o teu desenho, aí você fala, eu quero salvar para amanhã continuar. Não dá para salvar para continuar amanhã. Você vai ter que deixar o computador ligado, basicamente, para daí continuar no dia seguinte. Mas se eu quero imprimir, também não dá. Ele não gera o resultado. É para você usar as ferramentas do programa, mas não para produzir nada com ele. Afinal, é gratuito. Se você quer produzir algo, compre. É essa a ideia que ele oferece ali. Outros podem estar limitando de outras maneiras, por tempo, por exemplo. Ele oferece tudo ali, todas as funções 100%, mas tem um tempo. Um exemplo desse é o WinRAR, WinZip. São softwares do tipo shareware. WinZip e WinRAR são gratuitos para testar. Só que aí você pensa assim, WinRAR, ele tem um prazo de 45 dias. Depois desses 45 dias, ele para de funcionar? Não. O que acontece? Ele só fica te enchendo o saco. Toda vez que você abre, ele pede para você comprar licença. Porque você está com uma licença pirata, tá? A partir do momento que você não está ali, é pirata aquilo ali. Mas ele não bloqueia por quê? Não é interesse dele. Porque ele se tornou tão essencial no dia a dia que se ele bloqueasse os recursos, alguém ia querer fazer outra coisa diferente. Então ele tem que deixar assim. Agora, se você quiser mais funcionalidades, mais ferramentas, aí tem a versão paga dele diretamente. Ela vai te dar muito mais recursos, melhor desempenho no processamento das informações. Então, são maneiras de amostras que você tem para o software proprietário. Agora,
também tem algum probleminha nas provas. Você tem aí o universo do software de domínio público. Domínio público não é software livre, tá? Já começa aí a pegadinha das provas. O que é um software de domínio público? É quando vence o prazo de exploração do direito autoral. Basicamente, quando você pega ali alguma marca, Tetra Pak. Hoje a Tetra Pak não é mais propriedade, a patente não é de obrigação pagar para a Tetra Pak um percentual. Antigamente, todo mundo que usasse embalagem, fizesse uma embalagem nos modelos da Tetra Pak, que fosse igual, aquela embalagem cartonada lá, papel, plástico, alumínio, etc., tinha que pagar um royalty, tinha que pagar um percentual para a Tetra Pak, porque era a propriedade dela. Passou o prazo de exploração, acabou. Só que para cada tipo de situação, produto e tudo mais, tem um prazo. No universo de software, a gente tem o direito comparado. No Brasil, a gente tem uma lei lá que pontua que você tem um prazo de 50 anos de exploração do direito de propriedade daquele software. Passou 50 anos, ele se torna de domínio público automaticamente. Fato de ser domínio público não quer dizer que tenha código-fonte aberto. Fato de ser domínio público quer dizer que passou aquele prazo, você pode usar para qualquer coisa. Foda-se. Você não tem que pagar, a Microsoft não pode cobrar de você mais, você pode usar. Mas depois de 50 anos você vai usar o software para quê? É aí que tá. A gente tem a briga para diminuir esse prazo, para trabalhar sempre aí nos 20 anos, ou menos. Mas a Microsoft, por exemplo, ela abriu o código-fonte lá das versões antigas para fins de estudo, mas ainda é de propriedade dela. Então, cuidado. Domínio público é quando para de poder explorar o direito de propriedade. Não só financeiramente, mas propriedade dele, né, para outros usos. A autoria nunca muda, né? Você sempre vai ser referenciado como autor. Tá lá o nome e tudo mais. Você não perde o direito de exploração. Agora, outro carinha que aparece é o Portal de Software Público Brasileiro. O Portal de Software Público é um ambiente onde que ele disponibiliza software para todo mundo. A maioria dos programas que estão lá dentro são programas para serem instalados em servidor. Por quê? Servidor, como é serviço web, é indiferente se você vai colocar no servidor Windows ou Linux, ele vai funcionar. Acontece que isso ocorre por uma característica do portal. Só dá para pôr lá, você pode criar qualquer software, qualquer pessoa pode pôr, não há restrição de quem coloca o software lá dentro, que já foi questão de prova. Mas qualquer um pode chegar lá e falar, eu quero disponibilizar um programa aqui dentro do portal do software público. Sim, você tem uma regra gigantesca. Você tem que colocar o código-fonte, tem que ser aberto, sim, tem que ser software livre e 100% livre. Como assim? O software que você criou não pode ser, por exemplo, um software que funcione apenas no Windows. Se ele funcionar só no Windows, o usuário precisar ter o Windows para poder utilizar, já não pode. Por quê? Porque ele é dependente de um software proprietário. Putz, mas aí não dá. Dá, faz para web, que daí qualquer navegador você consegue abrir. Mas olha só, por que a maioria dos Linux, quase todos, né? Só poucas as versões Linux que são 100% livres. Porque, pega um exemplo, música MP3. O MP3 é um formato, é um codec de áudio proprietário. Sim. Para poder usar tem vinculação proprietária. O software não está ali à toa, ele tem um custo sim por baixo para que possa ser vinculado. Aí quando você pega um Linux que permite você abrir um arquivo MP3, que usa o codec MP3, ele já não é mais 100% livre. Então quer dizer que se eu quero um software 100% livre, eu não vou conseguir ouvir música MP3 nele? Não. Você vai ter que transformar a música para OGG, que é um formato aberto, para daí poder ouvir ela. Por isso que a maioria das versões Linux não são 100% livre, porque elas têm alguma vinculação ou dependência com o software proprietário. Aqui no portal, né, no Portal Brasileiro de Software Público, você tem que colocar lá somente o que for 100% livre. Não dependa de software proprietário. E aí qualquer um pode baixar, qualquer um pode utilizar? Sim, é a ideia de colocar lá para todos utilizarem, não só órgãos do governo. Então, qualquer um pode colocar, qualquer um pode pegar softwares que estão ali disponíveis. Vamos resolver uma questãozinha para a gente ver o que acontece desse cenário? Olha ali. A denominada licença GPL, já traduzida para o português, licença pública geral, acontece aqui o que é? A expressão está traduzida, tá? Porque quando a gente fala GPL traduzida, na verdade, a licença pública geral, a licença do software livre, ela só tem versão em inglês, tá? Por que ela só tem versão em inglês? Para que não hajam inserções erradas na licença. Então tem um aspecto aí básico. Ela garante as liberdades de execução, ok, estudo, ok, redistribuição, ok, e aperfeiçoamento de programas que estão licenciados sobre essa estrutura, né, as 4 liberdades? Sim, permitindo a todos o conhecimento aprimorado e acesso ao código-fonte. Basicamente, o código-fonte é a essência para que eu possa fazer as 4 liberdades. Correto. B. Representa a possibilidade da administração pública em utilizar gratuitamente certos softwares em face da supremacia do interesse público. Nada a ver.
representa a viabilidade do público em geral aproveitar o software em qualquer sentido, porém reservado à propriedade intelectual do desenvolvedor. Bom, aqui, usar em qualquer sentido, de um modo geral até vai, mas tem que ter um cuidado. Eu posso, ali na minha licença de software livre, cobrar para entregar o software. Tem algumas situaçõezinhas. Então, aqui reserva intelectualmente, ok. É uma questão parcialmente certa, por quê? Ela estaria melhor vinculada se ele tivesse associado a uma licença LGPL, se ele tivesse vinculado a uma licença BSD, aí estaria mais correta essa alternativa C aí. Alternativa D. Garante ao desenvolvedor os direitos autorais em qualquer país do mundo. É em qualquer país do mundo que ele vai trazer essa situaçãozinha? Tá? A licença tem que ser registrada no país especificamente aí colocado. E assegura apenas a distribuição gratuita de programas. Não vai ser apenas a distribuição gratuita de programas que ela vai oferecer aí no processo, beleza? Então, correta apenas a alternativa A aí nessa situação. Próxima questãozinha. Assinale a opção que corresponde a um sistema operacional cujo código-fonte está disponível sob licença pública geral, para qualquer pessoa possa utilizá-lo, né, estudar, modificar, redistribuir livremente de acordo com os termos da licença. O Windows, independente de versão, é proprietário. O BROffice é software livre? O BROffice ele é o software livre. Daria para dizer aqui que sim, só que tem um detalhe, ele pede o sistema operacional, então por isso não é esse. E também o Office, né, da Microsoft é proprietário. Então, esses aqui são proprietários, esse aqui é proprietário. O BROffice é livre, mas não é sistema operacional. Sobra apenas o Linux apresentado aí para você nesse cenário, beleza? É esse tipo de situação que você encontra nas provas. Busque mais exercícios, porque é importante. E ainda um ponto muito importante. Por mais que o seu edital não diga licença de software, ela pode ser cobrada só pelo fato dele colocar Linux no edital. Porque é uma característica que o Linux possui, o fato de ser um software livre. Então, muito cuidado com os editais, porque muitas características e pontos estão escondidos nas entrelinhas dele. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.